Proteger não é super proteger. Como preparar os seus filhos sem entregar tudo antes da hora? Vamos falar de uma pequena árvore. Ela ainda é frágil, precisa de muitos cuidados. Precisa de água, precisa de luz. Mas existe uma coisa que ela não precisa, que alguém cresça por ela. Sabe por que eu comecei falando a respeito desse assunto? Porque muitos pais vivem um conflito silencioso. Eles trabalham durante toda a vida para construir um patrimônio, mas quando chega no momento de pensar o que vai acontecer com esse patrimônio, surge uma dúvida muito sincera. E muitos me perguntam, doutora Cida, se eu organizar tudo, será que meus filhos deixarão de aprender a conquistar as próprias coisas? Essa pergunta merece uma boa resposta, porque ela não fala sobre dinheiro, ela fala sobre educação. Boa tarde, eu sou a advogada Cida Furlani, especialista em planejamento patrimonial, a holding familiar. E hoje eu quero conversar sobre uma ideia que muitas vezes impede excelentes famílias de fazer o planejamento patrimonial. A ideia de que proteger é o mesmo que facilitar demais a vida dos filhos. Será que é? Quando éramos crianças, os nossos pais nos ensinavam a andar de bicicleta. No começo havia um medo, desequilíbrio, algumas quedas, mas nenhum pai dizia: como meu filho pode cair? Nunca mais vou deixá-lo andar. Ao contrário, segurava a bicicleta, orientava, corrigia, até chegar o dia em que soltava a mão. A bicicleta continuava e o filho seguia sozinho. Perceba como essa cena, essa ideia, diz muito sobre patrimônio. Educar nunca significou impedir que o filho enfrentasse os desafios. Educar sempre significou prepará-lo para enfrentá-los. Depois de muitos anos trabalhando com as famílias, percebi que existe uma confusão muito comum. Alguns pais acreditam que planejamento patrimonial significa entregar tudo aos filhos. E isso não é verdade, não significa. Planejamento é definir regras, é estabelecer responsabilidades, é pensar no futuro com serenidade. Cada família terá uma estrutura diferente. Há pais que desejam manter a administração por muitos anos. Outros preferem uma transição gradual. Outros querem preparar os filhos aos poucos para assumir novas responsabilidades. O importante é compreender que existe um caminho entre dois extremos. Nem abandonar o patrimônio à própria sorte e nem entregar tudo de uma vez. Quero lhe dizer e quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a maior herança que você recebeu dos seus pais? Talvez não tenha sido um imóvel, talvez não tenha sido nem dinheiro, talvez tenha sido um exemplo. O hábito do trabalho, a honestidade, o respeito, a disciplina. Esses valores continuam produzindo resultado até hoje. Então, por que imaginarmos que o verdadeiro legado seja apenas aquilo que é registrado em uma escritura, num documento? Na minha opinião, patrimônio sem valores corre o risco de desaparecer. Valores bem construídos ajudam a preservar esse patrimônio. É por isso que uma conversa em família pode ser tão importante quanto qualquer documento. Existe outra reflexão que eu gosto muito de fazer com as pessoas que vêm falar comigo no meu escritório. Imagine dois irmãos. Os dois recebem exatamente o mesmo patrimônio. Um aprendeu a administrar, o outro nunca participou de nenhuma conversa sobre responsabilidade, investimentos ou organização.
Os dois receberam os mesmos bens, mas receberam o mesmo preparo? Faça uma reflexão. Provavelmente não. E é justamente aí que os pais podem fazer a diferença. O planejamento patrimonial não substitui a educação. Ele deve caminhar ao lado dela. Sempre digo aos meus clientes: não tenha medo de conversar sobre patrimônio com os seus filhos. Tenha medo de nunca ter conversado, porque o silêncio também ensina, e muitas vezes ensina da pior forma possível. Quando a família conversa, ela transmite valores, explica as escolhas, mostra que patrimônio não surgiu por acaso. Foi resultado de muito trabalho, de renúncias, de decisões difíceis. E essa compreensão muda completamente a forma como os filhos enxergam aquilo que um dia irão receber. Gostaria de deixar aqui com vocês uma reflexão. Talvez o maior presente que um pai possa oferecer aos filhos não seja um patrimônio maior. Talvez seja um patrimônio organizado e acompanhado de princípios sólidos. E isso é importante para a reflexão da família. Porque bens podem abrir portas, mas caráter é o que mantém todas essas portas abertas. Antes de encerrarmos, eu quero voltar àquele exemplo da árvore que eu falei lá no início. Ela ainda precisa de cuidados, mas o objetivo de quem planta uma árvore nunca é mantê-la pequena. O objetivo é que ela cresça forte, com estrutura, com raízes profundas, capaz de enfrentar o vento sem depender de quem a plantou. Com os filhos acontece exatamente a mesma coisa. Nosso papel não é viver por eles, é prepará-los para a vida. E o planejamento patrimonial, quando bem construído e estruturado, pode ser um grande aliado dessa sua missão. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com quem também acredita que o patrimônio e a educação caminham juntos. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre um tema muito lembrado no meu escritório, mas extremamente importante. Quanto custa não fazer nenhum planejamento? Muitas famílias sabem quanto custa fazer. Poucas sabem quanto pode custar se não fazer. Eu espero vocês na próxima semana, quarta-feira, na nossa Rádio Holding, 12h30, para conversarmos a respeito de planejamento patrimonial, holding familiar, legado, patrimônio, enfim, todo assunto que é muito relevante para você e para a sua família. Até a próxima semana e lembre-se sempre, o melhor patrimônio que você deixa para um filho não é apenas aquilo que ele recebe, é a pessoa que ele se transforma antes de receber. Grande abraço e até a semana que vem.